Olá pessoal, esse é mais um vídeo do projeto de criação de GIFs com o software Maxima. E dando continuidade ao vídeo anterior, quando a gente começou a ver o problema do lançamento de projéteis, eu vou pegar o mesmo movimento, né, que a gente encerrou o vídeo anterior e vou adicionar agora os vetores velocidade e aceleração para a gente ver como é que a gente consegue adicionar então vetores nesses movimentos em duas e três dimensões, tá? Então eu vou simplesmente continuar no código anterior do lançamento de projéteis, tá? Então a gente tinha pegado esse movimento aqui com uma velocidade de 10 metros por segundo, um lançamento aqui de 60 graus, a gente pode mudar aqui, né, para outros valores. E a gente automatizou o GIF de modo que o tamanho da figura se adequasse ao alcance e à altura máxima do lançamento, tá? Então, se eu executar aqui, já apareceu aqui o arquivo, né, lank.gif. Eu vou abrir aqui para ver com o que a gente tinha ficado. Então, esse é o lançamento. Seria um lançamento de objeto com 60 graus, né, em relação à horizontal, velocidade de 10 metros por segundo. Desconsiderando a resistência do ar e a gravidade como aceleração gravitacional constante. Então, como é que a gente pode fazer para adicionar o vetor nesse movimento, tá? O vetor inicialmente mais fácil de adicionar é o vetor aceleração, tá? Então, aqui eu vou colocar, então, vou adicionar depois de points. Eu vou adicionar uma vírgula, tem que ser dentro dos parênteses aqui do GR2D. Tomar cuidado com isso, tá? Eu vou colocar aqui color red. Vou colocar head length 0.1, tá? Que a gente viu que em geral a ponta do vetor fica muito grande, tá? Então a gente já antecipando isso, já vou colocar diminuir esse head length, tá? E vou colocar vector, tá? E aí o vetor, nesse caso a gente quer acompanhando a partícula, né? Então eu vou pegar aqui, vou copiar a posição da partícula e colocar onde eu devo colocar o ponto inicial do vetor. E o ponto final eu vou colocar o seguinte: na primeira entrada agora eu vou colocar 0, porque o vetor aceleração gravitacional não tem componente horizontal, ele só vai ter componente vertical, né? E colocar aqui a aceleração gravitacional, né, que eu coloquei aqui g, né, então aqui tem que entrar como menos g, certo? E dividir talvez por g para que esse vetor não fique muito grande, tá? Pronto, feito isso, vou compilar e abrir de novo o arquivo. Pronto, já está aí o vetor a aceleração gravitacional nesse movimento, tá? Então, como a gente esperava, né, dá para mostrar usar esse GIF para mostrar para os estudantes que ao longo do movimento, por mais que a partícula esteja se movimentando, né, o vetor a aceleração gravitacional, nesse caso aí, ele permanece constante. Já o vetor velocidade, para a gente introduzir, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque até agora a gente só definiu as componentes da posição, né, x e y. E a gente então tem que determinar as componentes da velocidade, do vetor velocidade. E isso aqui também, ao colocar o vetor velocidade, é interessante nesse caso, porque mostra pra gente a facilidade da gente lidar com um software de álgebra computacional, porque ele já sabe, né, nesse caso, pelo menos no caso do Maxima, ele sabe derivar, então a gente não precisa determinar na mão a velocidade e colocar e definir as funções aqui. Não, a gente pode definir o vetor velocidade a partir da derivada das componentes da posição. Então eu vou definir aqui, né, a componente x da velocidade, tá?
Então vai ser a derivada da componente x da posição em relação ao tempo. E a componente y do vetor velocidade vai ser a derivada da componente y do vetor posição em relação ao tempo. Tá? Então estão aí as duas componentes do vetor velocidade. Uma vez que a gente tenha isso, então fica relativamente direto a gente colocar esse vetor no GIF. Tá? Então eu vou copiar aqui. Vou colar aqui embaixo, né, o código para o GIF. E agora, em vez do vetor aceleração, no lugar da componente x do vetor, eu vou colocar Vx. Tá? E no lugar da componente y, Vy. Tá? Lembrando que os vetores eles vão ter duas entradas, né? A primeira entrada aqui se refere para as coordenadas, né, para as componentes do início do vetor, aqui as coordenadas para o fim do vetor. Tá? E em vez de dividir por g, eu posso colocar dividido por 10, por exemplo. Tá? Que aí o vetor, no seu valor máximo, ele vai ficar com um tamanho unitário em relação às unidades dos eixos. Tá? Isso porque eu escolhi a velocidade inicial como sendo 10. Tá? Feito isso, né, então vou executar e agora a minha animação vai ter essa cara aqui, tá? Então tá aí o vetor velocidade sendo mostrado no lançamento de projéteis, tá? E aí a gente percebe, né, que o vetor, como a gente deveria esperar, né, acompanha a partícula e vai tangente ao movimento e muda de tamanho, né, à medida que a partícula se move. No ponto mais alto da trajetória, esse vetor ele vai ter o menor tamanho, né, e vai ter os maiores valores aqui embaixo, tá? Nesse ponto de saída, nesse ponto de saída, né, só que com direções diferentes. Uma coisa que a gente pode mudar um pouquinho aqui é que a gente vê que esse vetor ele desaparece, né, quando a gente chega aqui no ponto mais alto e também desaparece quando a gente chega no ponto mais baixo no final. Isso a gente pode então melhorar o gráfico fazendo com que esse intervalo no eixo y, né, ele possa ficar, por exemplo, de -1 até y máximo mais meio, por exemplo, tá? Então já está automatizado, né, porque eu estou colocando y máximo aqui, que é a altura máxima, e esse valor já está sendo calculado a partir dos parâmetros iniciais do movimento, né? Então essa adição aqui faz com que o vetor ele seja visualizado ao longo de todo o movimento, tá? Então vou executar. Vou fechar aqui para atualizar e abrir o GIF para atualizá-lo. Pronto, né? E aí então a gente consegue ver o vetor em todos os momentos. Ele não desaparece mais aqui na altura máxima, tá? Para representar o solo, né? Nesse caso a gente tem que tomar cuidado para não dar ao estudante a entender que o solo está aqui embaixo, tá? Para representar o solo nesse caso, talvez a gente possa colocar um comando, que é um comando que pode ser útil em alguns casos aqui, que é o comando x-axis true. Assim ele desenha o eixo x, né? E pronto. Então a gente está representando o solo aqui de forma diferente. Aqui, infelizmente, o vetor ele acaba não sendo mostrado no final, como eu estava prevendo, tá? Então, mas a gente pode melhorar isso colocando aqui mais talvez 0.5 aqui no intervalo do x, tá? Agora espero que ele apresente o vetor em todos os instantes, tá? Pronto, agora ficou bem melhor, tá? Então, essas modificações são modificações que vocês podem fazer nesse tipo de movimento para melhorar, para se tornar mais apresentável aos estudantes, tá? Outra coisa que eu queria fazer hoje era colocar no GIF a trajetória, para que os estudantes possam visualizar a trajetória do movimento, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que lembrar que, nesse caso, eu vou copiar e colar aqui. Nesse caso, a gente tem
as duas componentes do vetor, da posição da partícula. Então, para que a gente mostre a trajetória, a gente tem que usar o comando parametric e não o explicit, tá? Porque infelizmente a função da trajetória não está dada de forma implícita nesse caso. Então a gente vai usar, mudar de cor aqui, color, black, parametric. Tem que colocar a entrada para o X, tá? A entrada para o Y. Nesse caso aqui eu vou usar uma variável diferente do t, eu vou como se fosse um t', tá? TL, tá? E esse TL ele vai de 0 até o tempo máximo, tá? Existem duas formas de a gente colocar essa trajetória. Eu vou mostrar as duas, tá? A primeira é o caso em que a trajetória ela é mostrada por inteira, né? Então, vou executar aqui. E fica dessa forma, tá? Então a trajetória ela fica totalmente visualizada, né? Independente de onde a partícula está, tá? A outra forma de a gente fazer é mostrar essa trajetória sendo construída à medida que a partícula passa, que na opinião é muito mais legal, acho muito mais bonito, tá? Então como é que a gente pode fazer? Vou copiar aqui. Vou colar e vou mudar agora. Então, ó, nesse caso aqui, se eu quiser mostrar a trajetória toda, eu tenho que usar uma variável diferente do t que eu estou usando no make list, tá? E essa variável ela vai de 0 até t máximo, tá? Da outra forma em que a trajetória vai sendo construída, eu tenho que pensar o seguinte, ó. Essa trajetória ela vai ser construída desse intervalo de tempo até nesse valor de tempo até esse valor de tempo aqui, tá? Então esses dois valores eles indicam o intervalo de tempo no qual a trajetória está sendo construída. Só que instante a instante a partícula, né, ela está no instante que vai no instante t. Então eu vou continuar usando essa variável aqui no parametric, só que se eu quero que a trajetória seja construída à medida que a partícula se movimente, em vez de t máxima aqui eu tenho que colocar t, tá? Então aqui a variável continua sendo TL e o intervalo dessa variável vai de 0 a t, que é o que está sendo dado no make list, tá? Então, feito isso, vamos executar. E agora vamos ver como é que está o resultado do nosso GIF. Agora sim. Então a gente vê aí a trajetória sendo construída à medida que a partícula se movimenta, tá? Bem, era isso que eu queria ver sobre o lançamento de projetos e movimento 2D. Existem outros movimentos que podem ser interessantes, né, para a gente mostrar. A gente vai mostrar nos próximos vídeos. Outro problema que eu queria tratar no vídeo de hoje é o problema da onda, né, se propagando, que é um problema que envolve, nesse caso, uma função de duas variáveis, tá? Para a gente tentar entender como é que funciona esse tipo desenvolve o GIF desse tipo de situação. Então eu vou pensar numa onda senoidal, tá? Com uma amplitude 1, tá? Comprimento de onda igual a 1. A partir desse comprimento de onda eu vou definir o número de onda, tá? Que é 2π dividido pelo comprimento de onda. O período igual a 1 também, um segundo no caso, né? E a frequência angular, que em geral a gente usa ômega, aqui eu vou colocar o W para ficar mais direto, tá? Essa onda ela vai ser função de x e de t, a vezes seno de kx menos ômega t, desculpa, WT no caso, né? E eu vou desenhar essa onda para a gente ter uma ideia da forma dela, e também para mostrar, tentar, né, mostrar de forma direta como é que vai
como é que vai se dar a construção desse GIF, tá? Então, quando a gente vai mostrar uma onda de forma estática, a gente tem que decidir um instante no qual a gente quer ver a onda. Nesse caso, eu vou colocar t igual a 0, tá? Então, estou vendo a onda no instante inicial, com x indo de 0 a 4. Certo? Então, está aqui a onda, né? Agora, eu quero só mostrar para vocês o seguinte. Se eu alterar aqui, né, em vez de 0.0, colocar 0,5, por exemplo, essa onda aqui ela vai ter um desvio, tá? Então, bem aqui, a gente deve ver um desvio. Deixa eu diminuir aqui. Colocar aqui para vocês verem inteiro. Pronto. Pronto. Então, a gente viu que a onda se deslocou um pouco para a direita, tá? Então, a ideia do GIF é basicamente isso, né? A gente fazer uma sequência desses gráficos, cada um com um instante diferente, né? E aí a onda vai parecer se propagar, tá? Então, vamos fazer draw, né? File name, vou colocar onda, terminal, unrated GIF, e aí o make list, né? gr2d, explicit, y de x de t, né, com x indo de 0 a 4. E agora eu vou fechar o gr2d e vou colocar os instantes no make list, tá? E nos instantes nos quais eu quero que a onda se propague. Vamos colocar aqui t de 0 a 2 vezes o período, por exemplo, com o intervalo entre os quadros de 0, 0, 1, tá? Pronto. Opa. Aqui, eu esqueci de colocar o T do make list. Pronto. Agora sim, apareceu aqui o GIF onda, né? Vamos ver como é que ele tá. Então tá aí a onda se propagando para a direita, tá? Infelizmente esse GIF não está muito suave, significa que a gente usou o intervalo entre os quadros muito grande, tá? Mas a gente pode ajeitar isso. Vamos pegar aqui e colocar 0, deixa eu diminuir o período, vou colocar só um período, tá? 0,01. Tá? Assim a gente não aumenta muito o número de quadros, tá? Pronto. O GIF aí de 101 quadros. Pronto, agora sim, ó, a onda está muito mais suave, mas agora está bem muito lento, tá? A gente vê algumas alterações aqui, né, no eixo vertical. Significa que esse eixo talvez ele esteja mudando de tamanho, né? Para resolver esse problema, uma das coisas que a gente pode fazer é fixar o y-range, tá? Então, bem aqui, y-range de -1, menos a. Assim que se eu mudar a amplitude, o y-range também muda. Pronto. Agora, tá aí, a onda não está mais mudando, né? A identificação aqui dos sticks no eixo vertical, tá? Então, para quem quiser, né, introduzir ondas aí, né, trabalhar com ondas, essa seria a forma de você fazer isso. Claro, existem muito mais coisas que a gente pode fazer, tá? Então essa é só uma ideia inicial para vocês. Eu queria encerrar, pessoal, dizendo que esse é o último vídeo que a gente vai fazer esse ano, para descansar nas festas de fim de ano, né? E no ano que vem eu quero mostrar mais algumas situações, vou pensar em algumas situações mais para mostrar alguns GIFs para vocês, para deixar claro que o Software Maxima ele não se aplica só nesses casos que eu estou mostrando aqui, né? Então, a gente tendo ideia de outras situações, a gente pode programar simulações para essas outras situações, tá? Então, desde já eu desejo para vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Até o próximo vídeo.